Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós já fizemos a nossa pausa e podemos prosseguir com os nossos conteúdos então de processos de negócios, sistematização de processos. E hoje ainda vou prosseguir com o assunto de real estate em um outro detalhe que eu acabei citando no último vídeo e é interessante então a gente já abordar esse assunto, que é o faseamento de uma obra, de um empreendimento, como isso nós vamos tratar esse tema dentro da nossa sistematização, né? Só que lá na obra, na engenharia, aí teria que ter um profissional especializado para explicar essas questões. Lá na obra, também no aspecto de negócios em si, não é o meu propósito aqui, eu vou explicar mais no contexto dessa abordagem dos processos e sistematizados, quais são os cuidados que nós devemos tomar. Então, quando nós pensamos em faseamento, nós precisamos analisar que esse faseamento, essa decisão por faseamento, ela pode acontecer em diferentes momentos. Então nós vamos abordar aqui 3 momentos aqui desse faseamento. O primeiro é quando logo no projeto, eu decido então que, olha, eu tenho aqui um empreendimento, vou dar o exemplo de um empreendimento vertical, mais fácil. Eu tenho aqui um empreendimento, eu vejo um potencial muito grande desse empreendimento nessa região e o nosso plano, então, vamos imaginar que sejam erguer ali 12 blocos. E já logo de cara, eu penso em fazer esses lançamentos em 3 partes. Então eu vou lançar 4 blocos, depois mais 4 blocos, depois mais 4 blocos. Bom, quando eu penso no faseamento antes, é mais simples, por quê? Porque lá nos meus sistemas, nos meus controles, eu já faço então 3 cadastros de empreendimento. Eu digo empreendimento X fase A, ou fase 1, né? Empreendimento X fase 2 e empreendimento X fase 3. Cadastro esses 3 empreendimentos, cada um vai ter a sua data de habite, vai ter as suas datas de vistoria, de assembleia e tudo mais. Então, eu tenho 3 empreendimentos que eu lanço em momentos bem distintos, vou construir também em momentos distintos, e a minha parte sistêmica está bem tranquila, bem simples. Então, esse é o tipo de faseamento mais simples de pensar no ponto de vista de sistemas. Eu penso antes, já cadastro faseado e não tenho dor de cabeça. Mas, muitas vezes, eu pensei o empreendimento, vamos usar o mesmo exemplo, eu pensei o empreendimento de 12 blocos, logo de cara como um lançamento só. Não, esse lugar aqui é muito bom e eu vou arrebentar de vender. Então, fiz esse plano e durante o meu lançamento eu percebi que a coisa não era bem assim. Então, cheguei à conclusão por N motivos. Às vezes não é só vendas, tá? Às vezes tem outros motivos, mas então cheguei a alguma conclusão que eu não farei mais então esse lançamento de uma vez. Eu vou fasear. Bom, essa decisão ela é um pouco mais complexa, por quê? Porque para eu fazer o lançamento inicial, eu já tive que fazer todo um cadastro desse empreendimento, desses blocos, dessas unidades, porque senão eu não teria lá o meu espelho de vendas, com toda a lista das minhas unidades que estão disponíveis para venda. Então uma série de controles ali eu não fiz, eu já fiz para tudo e agora para eu voltar atrás fica mais complicado. Então, para esse propósito, alguns sistemas fazem o quê? E esse é o caso do exemplo que eu mostrei no último vídeo. Coloca algumas informações que estão no empreendimento, elas são repetidas nos blocos. Para que você para algum bloco que já foi cadastrado,
você consiga então colocar de repente uma data de habite diferente da data de habite que está lá no empreendimento original. Aí o que você vai fazer? Bom, eu vou escolher então fasear esse empreendimento de 12, eu vou fasear de 6 e depois mais 6. Então, aquela data de habites que você vai colocar lá no empreendimento e tal, você vai usá-la, você usará essas datas, essas referências para 6 blocos. E os outros 6 você deixa cadastrado lá, mas deixa por enquanto como, vamos imaginar ali, em compasso de espera. Depois você vai ter um momento que você vai decidir realmente lançar os outros 6 que já estavam inclusive cadastrados, e nesses blocos você vai inserir então ali, vai cadastrar as datas adequadas de habite, vai colocar ali as outras datas de referência também para garantia, datas de referência para os assuntos principais, que seriam as assembleias e tudo mais, né? Que seria aquelas datas de referência ali, as principais datas de referência que você tem no empreendimento. Então, você sai de uma referência única, que é o empreendimento, e passa então algumas informações para os blocos, para que você possa então fasear a partir dos blocos esse seu empreendimento. E a última forma que nós temos, geralmente, é quando você também fez o lançamento tal, completo, e decide simplesmente, olha, eu não vou nem fasear, eu simplesmente não vou fazer todo o projeto. Aí o que você faz? Prossegue com o empreendimento e os blocos que você decidiu fazer, e os outros você simplesmente, lá no seu sistema, você inativa, coloca lá alguma marca, ou se o seu sistema tem um recurso de inativar, você vai lá e inativa então essas partes do empreendimento, esses blocos com as suas unidades que você não vai tocar em frente, ok? Então, geralmente, é dessa forma que a gente trata os faseamentos. Replicar um pouquinho de informação que o lugar correto dela é no empreendimento, você acaba copiando um pouco de informação também para o bloco. E aí te dá margem para você trabalhar um pouco, então, esses faseamentos não previstos, vamos dizer assim, né? E isso é claro que nos fluxos de trabalho, tem alguns fluxos que você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o fluxo de entrega de chaves, tem alguns fluxos ali muito importantes que você tem que pensar bem como implementar, mas geralmente essa é a maneira mais usual que a gente vê para trabalhar esses faseamentos não previstos, ok? Espero que essas informações sejam úteis para você e você pode continuar então comentando, fazendo as suas interações, as suas perguntas, e nós vamos então prosseguindo a nossa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima.